Coletiva com o técnico Felipe Freitas. Felipe, a primeira pergunta são de Michael Douglas e Suleima Sena. Felipe, você chega ao clube logo após a maior conquista da modalidade até então, que foi a Série A2 do Brasileiro. Como você enxerga a tamanha responsabilidade na sua carreira, tendo em vista que o Bahia segue vivo e é o favorito para a conquista de mais um título na temporada? E se você considera esse o maior desafio da sua carreira até agora? Michael, obrigado pela pergunta. É sim um dos maiores desafios. Eu costumo falar que assim, a escolha da minha carreira ela está diretamente relacionada aos meus objetivos e às minhas ambições. Eu tenho muito claro que a minha ideia é ser o melhor treinador do Brasil ao processo da minha carreira e eu sei que eu vou chegar lá. E aí, quando eu escolho o Bahia, pela sua estrutura, pelos atletas que tinham, já vindo de um cenário vitorioso, é algo que eu falo que vai potencializar a mim e eu vou conseguir potencializar. Já vivenciei esse processo e tenho certo que o momento agora é um momento muito importante, porque nós viemos de uma conquista muito boa. Agora a gente solidificar essa conquista para as próximas competições. Nós temos ainda esse ano possibilidade de disputar a Leeds Cup e ainda no início do ano a Supercopa do Brasil. Então a ideia é fortalecer ainda mais o grupo, deixar um grupo cada vez mais intenso, um grupo cada vez mais sólido, para que a gente consiga conquistar ainda degraus mais altos no processo. A próxima pergunta é de Simval Anjos e Edésio Góes. Você avalia o Campeonato Baiano como parâmetro para disputar o Brasileiro? Se não, como fará para testar a equipe que vai disputar o Baiano de 2025? E qual é o seu pensamento para o time do Bahia? Simval, obrigado pela sua pergunta. Tudo serve como parâmetro, né? O que a gente precisa analisar são os graus dos níveis do parâmetro. Então, o Campeonato Baiano é um campeonato que tem se desenvolvido e evoluído. Hoje a gente tem uma quantidade de jogos que é interessante, então dá para a gente implementar variações de modelo, dá para a gente testar algumas atletas, dá para a gente potencializar algumas ações de algumas atletas de maneira que ela comece a jogar um pouco melhor. Então a gente usa como parâmetro sim o Campeonato Baiano, mas ele não é o único parâmetro. Tem outros parâmetros de outras competições que a gente vai usar para cada vez chegar mais forte para o Campeonato Brasileiro. Só que antes do Brasileiro é sim chegar na final do Campeonato Baiano e ser campeão, e é sim disputar também a Leeds Cup e também buscar ser campeão. E a gente tem também a Supercopa do Brasil. São competições mais curtas e a gente está trabalhando para isso, para deixar o Bahia sempre em primeiro lugar. A pergunta agora é de Vinícius Daniel. Você já chegou a acompanhar o Bahia de perto em um jogo, justamente na goleada por 19-1. Além disso, também já comandou treinos. O que você já pode analisar de potencial no time e o que fazer para dar seguimento a esse ciclo de conquistas das mulheres de aço? Daniel, sua pergunta é sensacional. Na verdade, quando já nas tratativas para o Bahia, eu já comecei a estudar muito. Vejo um elenco que ele tem uma mistura de atletas mais jovens e algumas um pouco mais experientes. Vejo atletas com um grau de inteligência muito elevado, isso é muito bom. E o potencial que tem de desenvolvimento. Quando a gente ganha uma Série A2 do campeonato da maneira que ganhou, e ainda eu chego aqui, no próprio jogo, a gente já vê uma evolução dos jogos anteriores, conseguimos fazer mais gols, conseguimos perder menos gols, isso acaba fazendo com que a gente evolua mais no processo e consiga extrair dessas atletas um pouco mais. O que a gente está tentando trazer agora, que essas atletas fiquem mais intensas, que elas leiam um pouco mais o jogo para tomada de decisão, posto que os desafios maiores serão assim, vão precisar que elas decidam cada vez mais rápido e de maneira mais inteligente. Então a gente está focando nisso, mas eu vejo um elenco muito promissor e eu não posso deixar de falar da comissão e de todo o staff que tem aqui. Assim, muitos profissionais bons. Eu tenho que ressaltar essa transição que a Thalita tem feito do trabalho da Lindsay para cá com muito primor, ela passando todas as informações e fazendo com que haja menos ruptura nos processos de comunicação. Posso citar também todos os outros integrantes, ficaria aqui falando horas os nomes deles, mas desde o preparador de goleiro Felipe, até mesmo o próprio Jackson, na parte de preparação física. Todo o staff tem contribuído muito para que a gente evolua. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho e representar muito bem a nossa torcida. Próxima pergunta é de Flávio Gomes. Ele fala: olá, Felipe, te deseja boas-vindas e pergunta: seu currículo conta com uma vasta experiência em divisões de base. Esta será a tônica do Bahia na preparação do elenco para a disputa do Brasileiro A1 com jovens talentos?
Flávio, obrigado pela sua receptividade, aliás, de todo o povo baiano. Que fantástico essa receptividade que existe aqui na cidade e no estado. Permita-me só divergir um pouco do que foi falado. Meu currículo ele é um pouquinho maior do que isso. É que muitas vezes as pessoas olham só a parte da passagem do futebol feminino. Eu tenho muito mais experiência do masculino do que no feminino, né? Então eu formei-me em 2005 na Faculdade de Educação Física, mas desde 2002 já atuo no futebol, com passagens em vários clubes, de profissional a categoria de base. Trabalhei com muitos profissionais, desde campeão de Copa do Mundo a profissionais de disputa de categoria de base. Então, eu acredito que vai ser um misto disso. Vamos ter atletas jovens, vamos ter atletas que estão despontando. A gente tem a Vivian, que acho que vocês sabem muito bem, uma atleta com um grande potencial de desenvolvimento. E temos atletas experientes, como a Vilma, uma atleta, embora a sua experiência, que contribui bastante, as pessoas associam a experiência a uma maneira pejorativa, a velhice, mas é uma das atletas que a gente tem mais intensa no nosso grupo. Então, é esse misto, é montar uma equipe que tenha experiência, mas ao mesmo tempo uma agressividade, uma intensidade boa para que a gente consiga bons resultados. Próxima pergunta de Manuel Nascimento. Ele fala, né, que você iniciou um novo projeto no Bahia e pergunta qual é o foco do Bahia no Brasileiro do próximo ano. O projeto aqui ele é algo de muito médio e longo prazo. A gente tem a clareza dos passos que tem que seguir. O Campeonato Brasileiro e toda e qualquer equipe cada vez mais tem mostrado que por conta de serem 16 equipes é muito difícil. A margem que você tem entre não cair e, por exemplo, classificar para uma segunda fase é muito pequena. Nós temos alguns objetivos claros: a manutenção na Série A da competição. Eu tenho um objetivo muito claro, que minha última passagem também no Campeonato Brasileiro foi levar o time que eu trabalhei para a segunda fase, para a próxima fase, e eu também tenho como ambição isso, a gente chegar mais longe possível, levar o Bahia aí para chegar à semifinal desse campeonato, que eu acho que pelo menos semifinal, é muito plausível. Pergunta de Gabriele Gomes. Em 3 jogos disputados, o Bahia já soma 42 gols. É o melhor início de baiano comparado ao ano passado, por exemplo. Gostaria que você falasse sobre o setor ofensivo do time e também quais características do elenco você já conseguiu identificar neste pouco tempo aqui em Salvador. Essa daí é uma excelente pergunta e brilha seus olhos mesmo essa ofensividade do time. Uma das características que eu vejo que é gritante é o ataque à profundidade e a vontade desses atletas de chegar para a finalização. Isso é muito bom. Em alguns outros jogos a gente viu ainda que oscila em alguns aspectos, de tem hora de definir de maneira precoce, tem momentos que a definição não seria a melhor ação, mas isso tem melhorado. De quando eu chego e aí ao longo do trabalho a gente já vê que, por exemplo, nesse último jogo com 19 gols e com uma assertividade no gol muito maior. Eu posso citar vários atletas do ataque com grande qualidade. Tem a própria Raíssa, Camille Loirão, a Lani entrou muito bem, com um grau de intensidade muito elevado e uma busca de gol muito elevada. A Ari, Miúda, dá para falar várias delas, mas não tem como não falar das outras posições também. O ataque é bom, mas para ter gol essa bola tem que chegar lá. Então teve desde um lançamento que a Nájila fez lá de trás, rompendo 3 linhas e colocando um passe de profundidade. Tem Ângela, Tracy, Camila chegando no terço final e Danta agora voltando. Enfim, a gente tem um elenco muito, muito promissor e dessas características, como eu citei, essa agressividade é algo que eu quero potencializar muito, que é já algo muito inserido nesse grupo. Pergunta de Luiz Guimarães. Felipe, o Bahia vem de um título e acesso para o Brasileiro A1 e vem fazendo uma campanha excelente no Baiano. Como sua experiência em competições estaduais e nacionais, chegando até as quartas do Brasileirão, pode ajudar o Bahia a manter a mentalidade vencedora e alcançar os objetivos? Cara, essa pergunta me leva a grandes reflexões. Eu penso numa maneira de trabalho sistêmica, em que envolve-se os pilares físicos, técnicos, táticos, emocionais, comportamentais. Essa minha experiência, ela traz alguns pontos. Por exemplo, tem atletas aqui que exatamente no trabalho de hoje, a gente aumentando a quantidade de leitura, de mapeamento, escaneamento, não sei o que para vocês da mídia, para vocês torcedores mas é a quantidade de leitura que o atleta faz antes de tomar uma decisão.
Então, por exemplo, eu vi que é algo que é importante ser inserido nesse grupo. E, além disso, as experiências para nos momentos mais críticos, os momentos que nós ganharmos jogos, de manter a cabeça no lugar, de não se exaltar, de não se perder, e o momento também de algum tipo de revés, de alguma perda, a gente também continuar nos objetivos. Eu acho que são alguns diferenciais que essa minha experiência pode trazer para contribuir bastante com esse grupo. A última pergunta é de Ulisses Gama. Felipe, você acaba de chegar e já tem que lidar com a perda de Letícia, vendida para a Arábia Saudita. Primeiro, comente esse desfalque e também fale sobre o marco dessa primeira negociação da história do feminino do Bahia. A perda de Letícia, nós falamos de estar no nosso dia a dia, estar trabalhando conosco, uma atleta de muita qualidade, que conseguia contribuir principalmente com o seu grau de intensidade, mas eu quero olhar não como uma perda, como um ganho para o Bahia, um ganho dessa comercialização, que é algo importante. Eu vejo que o Bahia, com sua estrutura muito qualificada, ele tem pensado à frente do tempo, ele tem pensado de uma maneira a formar atletas e comercializar atletas também. Isso é importante porque o cenário nacional está cada vez aumentando mais a competitividade e os clubes que buscam formar, comercializar, vão ter uma receita maior ao ponto de investir mais na sua estrutura. Então faz com que o ciclo, com que a roda flua muito melhor. Então isso é natural do futebol, no futebol feminino um pouco menos, mas a gente espera que cada vez mais. Eu como treinador eu tenho que estar pronto a todas essas mudanças. Nós temos, como eu citei anteriormente, muitas atletas completamente qualificadas ao ponto de contribuir tanto e até mais que Letícia contribuiu conosco. Então fico muito feliz por isso e feliz pela instituição, tendo um olhar muito macro dentro do cenário nacional de futebol, um olhar de que para fazer o futebol funcionar tem que investir sim nos atletas, investir sim na comissão, investir em toda essa parte de estrutura e fazer com que a roda gire para que isso continue e o Bahia continue sempre buscando títulos, buscando graus cada vez maiores.